A paz do Senhor para todos e para todas. Nós hoje vamos trazer o último comentário bíblico sobre o relacionamento patrão e empregado. Baseado no livro de Efésios, Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo 6 e versículo 9, que diz: E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vós está no céu, e para ele não há acepção de pessoas. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que conforme a Bíblia Sagrada, nós já fizemos 3 comentários sobre isso, hoje nós vamos fazer o último. Vós, senhores, fazeis o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor dele e vosso está no céu, e que com ele, para com Deus, não há acepção de pessoas. Então Deus, ele vai julgar, conforme nós dissemos, tanto o servo, e hoje o diarista, o trabalhador, o funcionário, que foi injusto com o seu líder, com o seu órgão, com a empresa que ele foi contratado, seja em qualquer atividade, se ele não cumprir horário, se ele maltratar a sua liderança, o seu chefe, o seu patrão, se ele fizer cera, se ele causar prejuízo às empresas, né? A gente já trabalhou isso, que o servo não deve fazer nada disso, pelo contrário, deve honrar os seus senhores e submeter-se a ele, obedecer a ele. Mas a mesma palavra aqui também diz que os senhores, que hoje representam empresários, gerentes, chefes de empresa, fazendeiros, pessoas que têm as suas fazendas, que pagam diária, que contratam trabalhadores. Do mesmo jeito que o trabalhador deve respeitar e obedecer e cumprir as metas, também o patrão, o chefe, o líder, o gerente ou os encarregados também devem usar de humanidade para com os trabalhadores. Nós temos visto ultimamente muitos trabalhadores sendo tirados do sistema de escravidão, né? As pessoas contratam para trabalhar, mas lhe dá um lugar digno para comer, um lugar indigno, para dormir, um lugar indigno para tomar banho, para fazer suas necessidades fisiológicas. Isso é pecado diante de Deus e também é transgressão de acordo com a lei do trabalho do Brasil. Por isso, o patrão que quer ser respeitado deve respeitar o trabalhador, ter ele como amigo, conquistar a amizade dele, porque um trabalhador satisfeito, com certeza essa empresa vai ter uma grande produtividade, que ele vai trabalhar satisfeito. Segunda coisa, nós devemos usar de humanidade para com essas pessoas, quando eles adoecerem, quando eles precisarem de ir ao médico, né? A gente não pode ir de encontro, impedir, né? Ser também respeitar e pagar os direitos trabalhistas desse povo, dos funcionários, sabendo que existe uma lei material, né, uma lei do trabalho, mas também existe uma lei espiritual, conforme nós dissemos no livro do profeta Miqueias, profeta Oséias e outros, né, que pregaram contra a injustiça social em Israel. A mesma palavra de Deus também hoje, através de São Tiago, capítulo 5 em diante, ele diz que vós ricos chorais e lamentais, porque o salário dos trabalhadores que trabalharem por vós foi diminuído, clama, e o seu clamor chegou a Deus. Por isso devemos pagar um salário justo, uma carga de trabalho justa, né? Não só negar o direito como 13º, férias, hora extra, PIS, PASEP, né, irmão? Isso todo homem deve pagar direitinho aos seus trabalhadores para que ele não perca o ânimo. E também, se ele reclamar esse direito e você, como patrão, não pagar, você não vai ameaçar. A Bíblia diz que tem que deixar as ameaças. Como é que deixar a ameaça? A maioria dos patrões, das pessoas que são empresários, que pagam diária ou mesmo são empresa, quando a pessoa vai reclamar seus direitos trabalhistas, ele diz: se você reclamar, eu boto você para fora. Isso é uma ameaça, não é? Isso é assédio, não é? Então, aí nós vemos Tiago dizendo que estes patrões, essas pessoas que fazem assim, estão cometendo injustiça, e que o clamor, isso chega a Deus, e que Deus vai cobrar dos patrões que não pagam direito trabalhista, não é?
Então, irmão, nós devemos fazer isso porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta duro. Se você é crente, serve a Deus e você tem empresa, você explora seu trabalhador, não paga o direito trabalhista que diz que isso é uma carga e desse jeito você não vai prosperar, então você não está confiando que é Deus que vai fazer a tua empresa ou você prosperar. Porque quem diz a bênção de Deus é quem enriquece, não acrescenta dores, já sabe que você paga direitinho, paga o trabalhador direitinho, paga o direito trabalhista direitinho, dá uma carga de trabalho justa e Deus é quem vai fazer crescer a tua empresa. Então, relacionamento, né, empresa, porque a Bíblia diz no Antigo Testamento que nós não deveríamos, o povo de Deus não deveria cometer injustiça lá em Levítico com o jornaleiro, com o trabalhador, deveria pagar a diária dele no final do dia, que naquele tempo era outro tempo, né? O senhor deveria honrar, não maltratar os escravos, os seus trabalhadores, e assim deve ser. Hoje, principalmente, existe a lei, que existe sindicato, que existe proteção ao trabalhador. Nós que devemos, que seguimos a Deus, devemos dar um exemplo de cumprir a lei para que o nome do Senhor seja glorificado e para que os trabalhadores que trabalham na nossa empresa eles se submetam, obedeçam a nós, porque a gente trata ele como pessoas e paga os seus direitos trabalhistas em dias. Amém? Vamos encerrar esse assunto, que o Senhor vos abençoe.